Você sabe onde exatamente nós estamos num contexto de bull run? Essa alta está muito perto, está muito longe, tem mais espaço para queda, mais para alta. Realmente a oportunidade está mais escassa, tem muita oportunidade pela frente. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação direta com os ciclos passados para você se localizar. Então esse vídeo é importantíssimo e sem exagero pode mudar a tua jornada com o mercado aqui para frente porque você vai se localizar. Beleza? Vamos lá. Eu adoro essa projeção, separação de ciclos. Aqui dá para ver perfeitamente como que o ciclo se repete, como que a duração dos ciclos se repetem também, tanto o ciclo de alta quanto o ciclo de baixa em vermelho, eles praticamente têm a mesmíssima projeção. Isso abre margem da gente pegar o que aconteceu no passado e fazer uma projeção para o futuro. E o mais incrível é que tudo é muito bem respeitado, só que por outro lado, a gente tem que considerar, você tem que considerar algumas variáveis, como alguns comportamentos que estão acontecendo agora que não aconteceram lá atrás. Eu não estou falando da mudança da estrutura do ciclo, não. Eu estou falando por dentro desse ciclo, a forma que o mercado ele trabalha. Você vai ver que ora é exponencial a subida e não tem nenhuma retração. Em outro ciclo, o mercado ele fica mais volátil ainda, fazendo até topo duplo aqui no ciclo passado, enquanto nesse aqui ele está pegando um pouco da exponenciabilidade, não sei se falei certo, do ciclo de 2015 e depois do ciclo de 2019. Então ele está pegando o melhor de cada ciclo e juntando, e nós estamos tendo o que está acontecendo nesse exato momento. Só que, por outro lado, a alta está demorando. Nós queremos uma alta boa no mercado, que todo mundo está esperando, que a sua criptomoeda valorize, mas nós estamos empacados nessa situação aqui, nessa tendência do Bitcoin. Então isso traz uma sensação de, será que está tudo certo? Será que essa alta está chegando mesmo? Isso é normal, porque a tendência, na verdade, o objetivo de uma tendência lateral é abrir margem e oportunidade para todo mundo. Então alguns acabam enxergando isso aqui como uma oportunidade de vender antes de cair, outros enxergam como uma acumulação para comprar e pegar a próxima pernada. Claro que nós ainda temos, de acordo com os últimos padrões, um espaço de tempo muito bom para o final do ciclo, que seria aqui aproximadamente um ano. A gente já falei sobre isso nos vídeos passados, tá? É importantíssimo você se inscrever, eu estou sempre tentando amarrar as informações, cada vídeo é complementar para o outro, para você ter uma noção do que você está fazendo. E só vai ganhar dinheiro com esse mercado quem souber o que está fazendo, principalmente se localizar. E por outro lado, se você for analisar o Bitcoin, não tem muita coisa para olhar aqui. Tá? Nós ainda estamos dentro de um contexto de alta, isso requer paciência para a gente chegar nesse destino final. Então, tecnicamente falando, nós temos aí setembro de 2025 como alvo técnico final do ciclo. Tecnicamente, setembro de 2025 o ciclo se dá por encerrado. Vamos ver se isso vai ser o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, nós ainda temos espaço e esse padrão pode ser mais uma razão para continuar subindo do que para finalizar o ciclo por agora. Só que a questão de você se localizar não tem muito a ver com o padrão que ele está fazendo no curto prazo, mas o macro, não só do Bitcoin, e sim das criptomoedas também. Você provavelmente está com algumas altcoins na carteira, tem esse objetivo e sabe que ali tem mais risco, mas também tem mais retorno. E aí a gente vai para um gráfico chamado Total 3, você sabe que eu adoro falar sobre esse gráfico, isso aqui é importantíssimo, mas aqui ele dá uma pista muito boa do que pode acontecer com as altcoins. Se o nosso objetivo, querendo ou não, para exponencializar e crescer a carteira, é focar em altcoins, ter uma composição de carteira boa para pegar um pouco desse risco, esse gráfico vai ditar a nossa taxa de sucesso, tá? É importantíssimo. E olha só, toda hora, pelo menos todo ciclo que o mercado faz, esse gráfico aqui, ele não pega um histórico imenso do mercado, porque as altcoins, querendo ou não, são bem recentes pra gente. As altcoins foram oficializadas ali em 2017, ali um pouco antes do ciclo passado. Então, você pode ter dado como um super ciclo o ciclo de 2020, uma condição econômica muito boa para o mercado subir,
e também com muita novidade, com muitas altcoins novas. Hoje nós temos muitas moedas a mais no mercado, então, querendo ou não, tá ficando escasso o negócio. Mas mesmo assim, já dá para ter uma pista muito boa do que aconteceu lá atrás e do que está acontecendo agora. Isso porque eu quero que você grave essa data aqui, pelo menos março de 2020, foi o dia do dump que nós tivemos do Covid Crash, e depois uma data que eu já vinha estudando, que é dezembro de 2020. Você vai notar que do crash ali de março de 2020 até novembro, dezembro, nós tivemos uma alta boa. Isso aqui eu estou analisando o Total 3, que compila todo o valor de mercado de todas as altcoins. Então pega o Bitcoin, pega o Ethereum, rapa fora e fica só o suco do negócio, só as altcoins. E aí, olha só, aqui a gente já tem uma alta muito boa, né, bacana, só que o mais interessante foi a alta que ele fez depois, porque em termos de tempo foi muito mais rápido. Olha só o pico ali, pelo menos, o tamanho da alta e também a duração. Foi muito diferente. Eu vou até botar numa cor diferente para você conseguir visualizar. Isso aqui é absurdo. Ou seja, se você pegar algumas referências do mercado lá de trás, tá? Moedas mais jurássicas, moedas mais antigas, você vai notar que esse período aqui foi o período mais produtivo e mais, como é que eu falo, mais lucrativo do mercado. Por quê? Pensa comigo. Nesse ponto aqui, do topo do Total 3 até onde ele caiu, isso aqui pra gente representou um momento de baixa. Então no ciclo passado, lá no ciclo de 2017, pelo menos nessa alta, o mercado retraiu bastante, as altcoins perderam valor como esse gráfico. Eu tô te mostrando isso para você entender antes de eu te falar realmente a localização, mas isso aqui é importante porque tá tudo se repetindo, tá? E aí o mercado caiu, e antes dele fazer esse cruzamento aqui do topo histórico do Total 3, ele estava só se recuperando de uma queda. Entenda isso. A gente estava recuperando uma queda e não subindo pra caramba. E claro, quando o mercado recupera isso da forma que recuperou, o que ele faz depois cria uma euforia muito boa. E o principal, aqui embaixo a gente tinha 40 bilhões de dólares somados nas altcoins. 40 bilhões, cara, não dá nem o market cap da Solana sozinha, para você ver como o mercado já evoluiu. E aí depois, lá no topo do ciclo, ela chegou a bater 1 trilhão de dólares, aqui que eu digo as altcoins. Então esse índice das altcoins bateu 1 trilhão. Bota na métrica mesmo quanto de alta isso aqui significa. 3.200% no crescimento de tamanho de mercado das altcoins, tá? E aí o negócio ficou muito mais violento quando ele pegou e mudou para dezembro. Por que eu tô falando isso? Eu vou pegar alguns exemplos, eu vou pegar aqui a Cardano, esse aqui é o melhor exemplo, na verdade, que você consegue perceber, e nota comigo onde começou a verdadeira alta da Cardano. Foi justamente naquela faixa ali de novembro, dezembro de 2020. Mesma coisa acontecendo. Antes de março até aquela data de dezembro, a gente teve uma alta boa na Cardano, mas não foi nada comparado com o que aconteceu logo depois nessa cruzada ali de dezembro lá para frente, na verdade até essa faixa. Então o resultado que a Cardano entregou nessa segunda etapa aqui foi muito maior. E aí entra o seguinte, não importa o momento que você está entrando num contexto, claro, a gente está analisando o passado, fica muito fácil, mas se você voltar no tempo, cara, você entrou aqui embaixo, você se deu muito bem. Você entrou aqui em cima, você ainda se deu muito bem. Se for puxar termos de porcentagem, vou botar aqui, ó. Você fez uma entrada aqui embaixo e uma entrada aqui no meio do caminho. Quanto de lucro você ganharia com a Cardano no caso? Estou usando a Cardano como exemplo, mas outras várias moedas da época tiveram uma mesma performance e uma performance até melhor. Se você comprou lá embaixo até lá em cima, a Cardano valorizou 10 mil, quase 11 mil%. Presta atenção, 11 mil%. Se você comprou no meio do caminho, perdeu um pouco o bonde, você ainda teria uma valorização de 2 mil%, que é 20 vezes de valorização. Ok, ou seja, se você estiver atrasado, você ainda ganha dinheiro, se você estiver lá atrás, você ganha muito mais dinheiro. E aí é o seguinte, quando a gente teve esse dump do Covid, foi uma correção muito importante depois da grande pernada de alta que a gente teve.
vou voltar agora para o gráfico do Bitcoin, você vai conseguir localizar o que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo nesse exato momento. Então, lá atrás, em 2020, um pouquinho antes, vamos pegar aqui, antes dessa alta toda, o mercado fez essa alta, que a gente pode chamar como uma primeira onda aqui de virada de ciclo. O Bitcoin achou fundo, fez uma alta muito forte. Esse aparecido te lembra com alguma coisa? Lembra sim com o que está acontecendo nesse exato momento. Essa alta dos 15 mil até os 60,74. Então, essa primeira pernada, ela diz muito com o que está acontecendo, pelo menos o que aconteceu nessa primeira etapa de alta. Claro, em escalas diferentes. Claro, o ciclo ele vai mudando. E aí depois o que aconteceu? Entrou uma correção de mercado. Então o Bitcoin lá teve o crash do Covid. Agora a gente está tendo praticamente a mesma coisa acontecendo em uma escala menor. Engraçado que a alta, presta atenção, tá? A alta de 2022, aqui 23 do ciclo atual, ela foi muito maior, enquanto a de 2018 para frente foi bem pequena. A correção de 2019 para 2020 ali foi bem maior, mais duradoura, enquanto a correção agora está sendo menor e mais rápida. Isso é absurdo para você ver como que pode ser feito dos ETFs, eles mudaram o nosso mercado. Eles afetaram e claramente de uma forma positiva. Isso continua, isso mantém o ciclo saudável e mantém o otimismo para a gente subir mais, porque a gente precisa de mais dinheiro para subir para 100 mil, 120, não tá a mesma coisa que lá atrás. O mercado tá mais pesado, então a gente precisa da maior quantidade de otimismo possível. Ou seja, agora que as coisas começam a juntar, o ciclo de fato começou lá atrás, em 2020, depois dessa grande correção, pelo menos o fim desse período corretivo que o Bitcoin fez. E se você for olhar, tá? Se a gente for olhar um pouquinho na parte mais técnica, você vai perceber que o que aconteceu lá atrás, em 2020, tá bem parecido com o que está acontecendo agora. Olha só, se você for pegar disso aqui até isso aqui, você vai perceber que isso aqui é uma cunha megafone. Em vez de ser uma cunha que vai afunilando, ela vai fazendo o quê? Ela vai desfunilando. Não sei se essa palavra existe, vocês podem me corrigir, mas olha só, né? Então é uma cunha que ela vai se abrindo e rompe para cima. Se a gente colocar num contexto atual, é praticamente a mesma coisa que está acontecendo numa escala menor. Então tá tudo muito bom, tá tudo muito saudável. Parece que está repetindo a mesma estrutura lá de trás e de uma forma muito parecida. E aí, você lembra das duas datas que eu falei para você, que eu mostrei lá no Total 3, que foi a data de 2020 em março e dezembro. Vamos voltar para o Total 3 para você se localizar. Botando um gráfico semanal, é disto aqui que a gente falou. Essas duas pernadas de alta que a Cardano teve, a primeira em março e a segunda de dezembro para frente. E eu te falei que se você tivesse comprado aqui embaixo, você teria comprado antes de todo mundo. Se você comprou no meio do caminho, você ainda ganhou dinheiro. Só que ainda pegou um negócio no meio do caminho, né? Você podia ter ganhado mais dinheiro se você tivesse comprado lá atrás. Isso significa que num contexto atual, nós estamos antes dessa alta aqui. Nós ainda estamos corrigindo nessa correção aqui, que antes durou muito mais tempo. Essa correção, quando ela chegou no fim, quando a gente teve aqui uma linha de tendência rompida, ele iniciou todo o ciclo de alta. Nesse curto espaço de tempo, nós temos o mesmo sinal gráfico aparecendo aqui, pelo menos se você for analisar, uma linha de tendência que já foi rompida. Nós rompemos para cima, estamos confirmando, isso aqui pode ser o início de uma grande pernada de alta. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que esse rompimento que nós estamos tendo nesse exato momento no Total 3 se assemelha tecnicamente demais com o rompimento que aconteceu em 2020. E nota, o rompimento de 2020 foi praticamente aquele lucro máximo que você teria ali na Cardano, teria feito uma baita compra. Você não estaria comprando no meio do caminho, não estaria ficando para trás, você comprou no melhor ponto possível e a gente está tendo o mesmo padrão acontecendo agora. Ou seja, qualquer altcoin, se você for olhar, tá bem para baixo ainda, tá fazendo padrão de alta. Eu gosto de usar exemplos mais sólidos que tem um gráfico muito bonito. A Avax, por exemplo, a Avalanche, subiu, fez um padrão corretivo de cunha descendente e tá rompendo para cima. Não me surpreenderia vendo a Avax já subindo, passando aqui, indo até
nesse primeiro topo nos $66 aqui. Super viável, depois do topo histórico, não teria problema. Ela tá com padrão de alta. Ou seja, nós estamos tendo nesse exato momento o Total 3 fazendo rompimento, indicando que todas as altcoins estão mudando o viés para alta, e as altcoins também com padrões que ajudam a crer nessa tese. Então, quanto mais informações você tiver mostrando que a probabilidade é para cima, a probabilidade maior acaba sendo da gente subir daqui para frente. E essa alta, eu não estou falando de uma alta no meio do caminho, que você está perdido, ficou para trás, não. A gente está falando da mesma coisa. Claro que entenda que são situações diferentes, tá? Mas seria a mesma coisa, bem semelhante, da gente estar comprando aqui a Cardano nesse primeiro bloco de alta. Então, isso abre uma margem de oportunidade daqui para frente, de valorização, que muita gente não tem noção. Então, sim, a gente está muito adiantado no ciclo. Nós estamos pegando antes de todo mundo, praticamente. O FOMO vem depois, é que você está dentro do mercado, você já está entendendo o game. Mas muita gente de fora vai acabar entrando no mercado depois que ele já tiver subido bastante, ou pelo menos evoluído bastante a sua tendência de alta. Então, quando você entende isso, você começa a cair na real que a gente tem uma oportunidade na mão. Não é uma oportunidade garantida, longe de ser isso, mas se você usar a relação risco-retorno, quanto que eu estou arriscando para o quanto que eu estou buscando ganhar, tudo faz sentido. Faz sentido arriscar. Claro, entendendo os riscos, a gente não está com nada garantido aqui, mas tá ficando muito bom. E lembra, para você lucrar, assim como muita gente teve a oportunidade de ganhar muito dinheiro com a Cardano, outras moedas lá atrás, não venderam e essas pessoas deixaram de ganhar dinheiro. Viram a carteira subindo pra caramba, no celular que seja, só que no final não botou nenhum real no bolso porque não pensou em vender. E esse ciclo vai ser o ciclo dos vendedores. Só vai ganhar dinheiro quem vender e botar no bolso e ter uma estratégia para fazer isso. Se você tem um capital relevante e tem interesse em ser acompanhado pessoalmente por mim durante todo o ciclo de alta, para a gente otimizar o teu lucro, para você ficar confortável, ter controle do que você está fazendo, primeiro link na descrição, você faz a aplicação para a mentoria, eu vou avaliar o teu perfil, se você passar em alguns requisitos, você vai ser aprovado para a mentoria e eu pessoalmente entro em contato contigo.